Boa tarde, companheiras e companheiros. Quero aqui cumprimentar a nossa militância em nome do nosso presidente Okamoto, da Fundação, a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann. Prazer poder estar aqui com a Natália, com a Olga, com o Roberto, com a nossa querida Miziara, nossa dirigente da Executiva Nacional. Acho muito oportuna essa discussão, porque se tem algo que todo momento, especialmente nos momentos de crise, a gente reflete, são os problemas da comunicação, que sempre leva a culpa. Mas eu acho que nós temos, né, Natália, duas premissas que eu considero muito importantes para a gente poder debater os desafios da comunicação para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A primeira é que os problemas de comunicação são sempre compreendidos como problemas do domínio da tecnologia. E, na verdade, os desafios da comunicação sempre informam as insuficiências da política, não do domínio das tecnologias. E, num contexto de desafios com a democracia, portanto, o debate da comunicação, obviamente, é um debate que está na centralidade. Então, eu queria primeiro fazer essa premissa, porque ela sempre é desconectada nos balanços que nós fazemos sobre os nossos desafios. A segunda é que nós vivemos um período histórico de uma brutal transformação tecnológica, né? Uma brutal transformação tecnológica fruto de um próprio processo de reacomodação do sistema capitalista, que faz com que nós estejamos numa sociedade cada vez mais fragmentada, onde a relação capital-trabalho, as suas transformações, são talvez a parte mais material dessas transformações no espaço e tempo que nós vivemos no mundo. Portanto, né, nós podermos pensar também o quanto que as transformações tecnológicas e as próprias transformações, que aqui algo abordou bem, da forma de comunicar, estão diretamente ligadas com essa transformação e com esse momento que nós disputamos no mundo e com o próprio modelo de democracia. Faço uma pausa aqui para dizer que no G20 agora, nós tivemos, acho que, dois momentos muito importantes nesse sentido. O primeiro foi um acordo assinado com diversos países sobre a importância da proteção de dados. E o outro foi a declaração final do G20, né, conduzido pelo nosso governo, né, pela SECOM, colocando nessa declaração, né, o tema da responsabilidade dos países com discurso de ódio na centralidade do G20, daquilo que foi produzido na discussão. Isso é fundamental, e quando nós olhamos o contexto brasileiro, isso é fundamental também na disputa geopolítica. Aqui no Brasil, nós temos dois temas completamente estratégicos e que talvez nós ainda estejamos tratando na marginalidade da discussão. A Olga aqui pincelou uma provocação sobre isso e eu concordo plenamente. O primeiro é sobre a regulamentação das Big Techs, algo que o Congresso não foi capaz de produzir e que hoje está no STF. Mas está no STF, ainda já com 2 votos favoráveis, mas está no STF ainda numa perspectiva de punição à violência nas redes e ao discurso de ódio. Mas tem questões que são fundamentais que a gente possa debater em relação à soberania digital, à proteção de dados, né, à própria estrutura que nós vamos tratar da relação das Big Techs no nosso país, né? Porque tem questões que ficam colocadas para nós, né? É possível que uma empresa estrangeira chegue no Brasil, né, e que tenha aí domínio de 60%, por exemplo, de um setor específico? Isso é possível, né? Seria possível a gente pensar que nós não tenhamos controle nenhum sobre para onde vão esses dados, né? Isso está diretamente ligado à disputa do capital que nós temos posta no mundo neste momento, né? E a direita faz uma disputa central sobre esse modelo de regulação, quando eles apelidam Alexandre de Moraes de Xandão, quando eles organizam, né, nas redes, de maneira muito intensa, um debate sobre liberdade de expressão. Isso também tange a nossa limitação de como nós estamos enfrentando esse debate, que é muito mais profundo e essencialmente estratégico do modelo de democracia que nós temos. Em segundo lugar, o debate sobre inteligência artificial, que eu acho que a Olga aqui bem falou, é um debate paradigmático sobre o modelo das relações sociais que nós temos no mundo, mas especialmente do poder. E eu acho que nós precisamos tratar isso de uma outra forma. Ontem estava participando na Secretaria de Mulheres do Debate e a Natália usou um termo que eu gostei muito, sobre o coronelismo digital.
E a gente, talvez, pela própria agitação política, não compreenda bem do que nós estamos falando. Quando nós vemos uma figura como Elon Musk, que vai para o fronte político e faz uma disputa, né, sobre o papel, né, da liberdade de expressão nas redes, nós estamos falando de algo muito mais profundo. Nós estamos falando como que esses pequenos, né, em número, né, bilionários, detentores, né, de redes como, no caso do Elon Musk, o X, né, fazem do domínio dessas redes uma disputa frontal com a ideia de Estado-nação. E fazem, portanto, uma disputa frontal com o modelo de democracia no mundo, utilizando, portanto, da forma da chegada desses instrumentos como uma forma de acumulação de capital e de acumulação do poder. Nós não estamos falando simplesmente da liberdade de expressão, do discurso de ódio. Isso ainda é periférico na centralidade daquilo que eles disputam. E é importante a gente falar isso porque não é só Elon Musk. Ou outras ferramentas não foram fundamentais para a estabilização de democracias no mundo, como o próprio Facebook, como o processo que nós vivemos há 10 anos atrás, nas revoluções coloridas, entre outras, né? Portanto, obviamente que nós temos distinções ainda entre esses grupos, alguns mais liberais, alguns frontalmente fascistas, mas, de fato, nós temos aí uma relação muito fundamental a ser debatida sobre a relação, né, da estruturação do próprio capital e a fragilização e instrumentalização por estes para fragilizar democracias, especialmente dos países subdesenvolvidos, questionando o papel desses Estados. E é tão interessante isso quando nós olhamos, por exemplo, os Estados Unidos, que inclusive debate agora o banimento do TikTok, e faz, portanto, esse debate preocupado com a soberania de dados deles. Porque eles têm a noção da importância dos seus dados e da sua soberania digital para a soberania da democracia do seu país. E nós não temos um ambiente político que nos permita, de fato, travar esse debate e fazer essa discussão. E, de maneira tão engraçada, quem faz essa disputa frontal sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos nem é o Partido Republicano, e sim o Partido Democrata. Então, nós temos aí, de fundo, um debate muito grande a realizar. Para ir para a conclusão, eu diria que aqui nós temos, nessa discussão sobre os desafios da comunicação, eu acho que 3 questões estratégicas para o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Normalmente, quando a gente fala em comunicação, a gente, de certa forma, delega para o governo uma certa ideia de quem tem que fazer, né, a disputa de opinião na sociedade, né? E o papel do Estado é um, que eu acho que, né, o Jorge bem abordou aqui, e o papel da militância é um outro. Mas nós temos alguns papéis que se interseccionam. Um dos primeiros desafios que eu acredito que é papel do PT é disputar o governo para que nós possamos ter, de fato, uma regulamentação mais firme. É fundamental que, no processo de regulamentação, a gente não dispute apenas o periférico e a limitação da disputa que o próprio capital faz sobre a agenda de regulamentação, e sim que nós nos desafiemos a fazer o debate público sobre o que é estrutural. Porque isso nos permite, inclusive, informar a nossa base social uma visão de concepção sobre o processo de transição tecnológica e da disputa política que nós vemos no Brasil. O segundo, e talvez mais polêmicos, pelo momento intergeracional que nós vemos no PT, é a compreensão de que a vida online e offline não tem distinção. Não tem distinção sobre o que nós vivemos nas redes sociais, o que nós postamos, o que nós produzimos e o que nós produzimos, né, nas nossas reuniões. Porque tem um debate colocado entre nós que parece que se organizar para formular e disputar as redes é ignorar o trabalho de base. E não é. Na verdade, faz parte do debate do trabalho de base disputar as redes. E talvez as gerações mais novas aí que estão chegando na JPT vão nos dar um banho nisso, que eles estão, né, voando no TikTok, vivem e acordam aquilo, e isso não tem diferença nenhuma. Eu tenho um menininho de 3 anos e a minha irmã tem uma menininha de 5 que mora fora do país, portanto, 2 anos dá uma diferença enorme na memória. E a gente imaginou que quando eles se encontrassem, eles iriam se estranhar, porque só se conversam pelo WhatsApp. E eles não só se encontraram, se abraçaram, brincaram, como eles agiram como se conhecessem e convivessem diariamente, porque, de fato, eles se falam diariamente pelas redes sociais.
Então, não há uma distinção sobre essa vivência e nós precisamos adaptar isso na nossa compreensão e na nossa formulação de diálogo com a sociedade. E, por último, e essa é uma provocação muito grande, esta gestão, nossa presidenta Gleisi, acho que teve um investimento muito grande em avançar na comunicação do PT, mas eu acho que o período nos exige muito mais. Talvez pensar num ecossistema de comunicação e de comunicação popular. Acho que a direita investe e faz isso de uma forma muito singular. O maior exemplo, talvez, para mim, sobre isso é o Brasil Paralelo. Não só na produção de conteúdo, na produção audiovisual, na promoção de debates, na organização de setores para disputar na sociedade valores, e isso exige de nós também poder pensar ferramentas e instrumentos capazes de promover um outro nível de conexão da nossa agenda política de maneira mais massiva com a sociedade. Eu acho que esse é um grande desafio para nós, e, por fim, se reconecta com a minha premissa inicial. O que informa a nossa condição de enfrentar os desafios da comunicação é, de fato, a nossa decisão sobre uma agenda política, sobre a nossa estratégia e o nosso formato para que nós possamos ser capazes, de fato, de se conectar com a classe trabalhadora brasileira e disputar de maneira frontal um modelo de Estado brasileiro, um modelo de democracia. E esse debate aqui ele é o centro hoje dessa disputa.